Aos capricornianos e capricornianas eu vou fazer uma pergunta capciosa. Qual é a época do ano em que o signo de Capricórnio faz aniversário? Ou melhor, qual é a época do ano em que o Sol ingressa no signo de Capricórnio? Caso você tenha algum conhecimento de astrologia, você já deve ter ouvido falar por sites, pela internet ou mesmo pela própria boca de astrólogos em maneira geral, que o capricorniano faz aniversário entre o dia 22 de dezembro até o dia 19 de janeiro. Mas e se eu disser para você que esta data está errada, astronomicamente defasada, que os astrólogos estão mentindo para você e ainda por cima que estão escondendo um debate muito importante? Então, se você ficou curioso para saber a verdade, venha comigo para o vídeo! Mas por que, apesar de essa data estar astronomicamente defasada, ela ganhou muito fôlego no mundo ocidental? Por causa da astrologia tropical, que é uma ideologia que vai deturpar completamente o significado original de astrologia. Porque, como o próprio nome já diz, a astrologia é um estudo de corpos celestes, porque astro significa corpos celestes e logia um estudo. Então, a astrologia é um estudo de corpos celestes. E ela era originalmente sideral, porque os inventores da chamada astrologia zodiacal, que é muito famosa em vários países pelo mundo, que usa os 12 signos. Os 12 signos foram, na verdade, nomeados em homenagem às 12 constelações que ocupam o equador celeste. Então, o signo de Capricórnio, ele não se chama Capricórnio por causa de alguma estação do ano que viria a ser associada futuramente. Não, o signo de Capricórnio se chama Capricórnio por causa da constelação do Capricórnio. Só que a astrologia tropical destruiu completamente essa associação consistente entre signo com constelação e vai lançar uma nova lógica. A lógica de que signo não é mais uma constelação, mas sim que signo é uma estação do ano. Pelo fato de que ocorre o chamado solstício de inverno pela perspectiva do hemisfério norte a partir do dia 21 de dezembro, e o signo de Capricórnio faz aniversário logo em seguida, então passou-se a associar dentro da astrologia tropical a estação do inverno com o signo de Capricórnio. Por que isso? Porque o solstício de inverno significa que a quantidade de escuridão é mais longa, então as noites são mais longas e a quantidade de luz é mais curta, então os dias são mais curtos. Então, é a época do inverno, é a época em que a temperatura cai e não dá para fazer agricultura, não dá para plantar, colher, então existe mais escassez de alimento, as pessoas ficam mais carentes, famintas, isoladas, depressivas e com emoções negativas. Então, eles viam o signo de Capricórnio pelo fato de que Capricórnio tem a regência do planeta Saturno, que tem associação com infelicidade. Então passou-se a associar Capricórnio com o inverno. Só que pela perspectiva do hemisfério sul, nós estamos passando por uma estação oposta que está acontecendo no norte, porque enquanto o norte passa pelo solstício de inverno, aqui nós estamos passando pelo solstício do verão. E este solstício significa que a quantidade de luz é maior. Então, os dias são mais longos e a quantidade de escuridão é menor, então as noites são mais curtas. Por isso que existe horário de verão, diga-se de passagem, como uma tentativa de economizar energia. Mas, de qualquer forma, a pergunta que nós devemos fazer aqui é o seguinte: qual é a relação entre o verão aqui pelo sul com o signo de Capricórnio? Nenhuma, porque se Capricórnio representa emoções negativas pela regência do Saturno, o verão é uma época em que as pessoas estão fazendo mais esporte a céu aberto, que estão viajando e na praia, namorando, beijando, copulando. E o que essas atividades têm a ver com o signo de Capricórnio? Nenhuma. Então isso é uma evidência de que não existe nenhuma relação atemporal entre signos e estações do ano e que, na verdade,
o tropicalismo é uma ideologia racista, eurocêntrica, regionalista e imperialista. E parece um pouco radical isso que eu estou falando, mas não é tão radical assim não, porque o tropicalismo ele vai simplesmente forçar os países que se localizam no hemisfério sul, como é o caso do Brasil, a se submeterem a uma ordem das estações do ano pelo hemisfério norte. Mas o que o tropicalismo pensa que é para forçar as pessoas de regiões com estações completamente diferentes a fazerem essa lógica? Isso é forçação de barra. Porque a astrologia originalmente era sim sideral, pela própria construção arquitetônica do mundo antigo, de diversas partes do mundo. As pirâmides do Egito. Você sabia que as pirâmides do Egito foram construídas, alinhadas com as estrelas, porque os egípcios sabiam que as constelações estavam andando. Então, a cada retorno da precessão, as estrelas voltariam para o mesmo lugar da época que a construção foi realizada. Então, eles saberiam que havia passado o retorno do chamado grande dia astrológico. E é exatamente isso que acontece, porque as estrelas são chamadas de fixas, mas elas não são de fato fixas, porque elas andam um grau para trás a cada 72 anos. E este fenômeno é chamado de a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. É lógico que andar um grau a cada 72 anos é muito pouco para o tempo de vida de um ser humano. Em alguns países as pessoas nem chegam a essa idade. Então, o ser humano comum não iria saber que as estrelas estavam andando, mas estudiosos de astronomia sabem que elas estão de fato andando. E existem dois modelos que vão ajudar a sustentar o fenômeno da precessão. O primeiro deles é o movimento de peão que a Terra faz em torno da estrela polar. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Terra faz três movimentos. O movimento de rotação, que dura um dia, o movimento de translação em torno do Sol, que dura um ano, e este movimento de peão ou de bambolê, como queira, em torno da estrela polar, que se localiza na cauda da Ursa Menor. E este movimento de peão, ele demora 24 mil anos para ser completado. Então é através desse movimento que pela Terra nós conseguimos sintonizar a passagem das 12 eras astrológicas, ou como se chama na astrologia védica, as yugas. Então, esse argumento dos astrólogos tropicalistas de que a astrologia sideral é voltada para as estrelas e a astrologia ocidental é voltada para a energia da Terra. Quem nunca ouviu esse argumento vigarista? É completamente falacioso e mentiroso esse argumento pelo seguinte, porque se a astrologia tropical estivesse de fato interessada em se sintonizar com a energia da Terra, ela já teria notado essa discrepância entre as estações do norte com as estações do sul. E ela não faz isso. Ela faz com que o sul se submeta à ordem das estações pelo hemisfério norte. Isso é, sim, uma ideologia racista, eurocêntrica, regionalista e imperialista. Porque cada região tem a sua própria identidade sazonal. A astrologia não é um estudo simbólico de estações do ano. Como o próprio nome já diz, é um estudo de corpos celestes. Estações do ano não são corpos celestes. Estudo simbólico de estações do ano é sazonalogia. Então, o que os astrólogos tropicalistas estão fazendo é sazonalogia. E a outra coisa é o movimento de peão que a Terra faz, que ele certamente vai afetar a energia da Terra. O magnetismo da Terra. Então, se a astrologia tropicalista estivesse de fato interessada em se ajustar à energia da Terra, ela levaria em conta o fato de que a precessão é um fenômeno terrestre e faria o devido ajuste à precessão das estrelas. Mas quem foram os personagens que ajudaram a implementar o tropicalismo no mundo ocidental? Que ajudaram a infectar a astrologia com essa ideia maluca? Primeiramente foi Hiparco de Rhodes, que era, por incrível que pareça, um astrólogo e astrônomo que viveu em 190 a.C. E ele teve um discípulo chamado Cláudio Ptolomeu, que não é contemporâneo dele, mas que nasceu em 90 d.C. E ele é considerado o principal difusor da astrologia tropicalista nos países ocidentais. E foi Cláudio Ptolomeu que, de fato, propôs na Biblioteca de Alexandria que se amarrasse signos com estações do ano. Então,
A astrologia tropical está com efemérides paradas em 19 séculos. E o outro modelo que sustenta a precessão das estrelas é o movimento binário em que o nosso Sol faz com a estrela Sírius, localizada na constelação do Cão Maior. Embora eu tenha chamado Sírius de estrela, mas Sírius é na verdade um outro Sol. Então, a cada 24 mil anos, o nosso Sol faz um movimento binário completo junto com Sírius, como se fosse uma dança. Então, esta dança entre Sol e Sírius é o que indica a passagem da precessão das estrelas, as eras astrológicas, ou como chamamos na astrologia védica, as yugas. E se você prestou bem atenção, este movimento demora 24 mil anos. É exatamente a mesma quantidade de tempo que a Terra faz para completar o movimento de peão em torno da estrela polar. Então, existem provas suficientemente robustas de que, de fato, existe a precessão das estrelas, que as constelações estão andando, que o universo está em constante expansão. E até mesmo o nome dos trópicos do nosso planeta precisam ser atualizados, porque quando eles foram batizados de acordo com o que estava acontecendo no espaço há 19 séculos. Então, o trópico de Capricórnio, ele só chama Trópico de Capricórnio pelo hemisfério sul, porque há 19 séculos atrás, quando o solstício de verão acontecia aqui no sul, realmente o Sol atingiu seu máximo pico na constelação do Capricórnio. Só que 19 séculos depois, o solstício de verão ele não começa mais na constelação de Capricórnio, mas sim na constelação do Sagitário. Então, o nome atualizado para este trópico é, na verdade, o Trópico de Sagitário. O Ano Novo Astrológico, você já deve ter ouvido falar que o Ano Novo Astrológico começa no dia 21 de março. E os astrólogos tropicalistas vão dizer que o Ano Novo começa a 0 grau de Áries. Isso é mentira. Era verdade há 19 séculos. Há 19 séculos, de fato, o Ano Novo Astrológico começava a 0 grau de Áries, mas com a precessão em 2019, as constelações já andaram 27 graus para trás. O Ano Novo Astral começa a 3 graus da constelação de Peixes. Isso significa que nós estamos no final da Era de Peixes. Faltam 3 graus no hemisfério norte para se ingressar na Era de Aquário e 3 graus no hemisfério sul para se ingressar na Era de Leão. Então os astrólogos estão de fato usando efemérides atrasadas em 19 séculos. Isso é muito absurdo. Então eles vão desenhar um mapa dizendo que aquilo ali é uma descrição de personalidade a nível psicológico, mas o que estações do ano tem a ver com o comportamento psicológico da pessoa? Não tem nada a ver estações do ano com o comportamento psicológico da pessoa. O que vai ditar o comportamento psicológico da pessoa é a constelação que a influencia, porque é a constelação onde estão escritos arquétipos, os mitos. Não existe mitologia em estação do ano. A mitologia dos signos está na constelação. Então está absolutamente tudo errado. E uma outra coisa que ajudou a conservar o tropicalismo no mundo ocidental foi o calendário gregoriano, que é uma evolução do calendário juliano, que faz a mesma lógica do tropicalismo. Lembra que eu falei que o tropicalismo amarra signo com estações do ano? Pois é, o calendário gregoriano vai amarrar os meses do ano com estações do ano. Então, o mês de dezembro, por exemplo, ele vai ser perpetuamente associado ao solstício de inverno pelo norte e o solstício de verão aqui pelo sul. Isso nunca muda. Só que no calendário solar indiano, a Índia de fato não faz essa lógica. Ela não amarra os meses com estações do ano. Ela faz o ajuste dos meses à precessão das estrelas. Então, sempre que a constelação anda, eles ajustam as datas do calendário. Isto é lindo, porque existe, de fato, um mês chamado mês do Capricórnio. Lógico que
pela associação da cultura, eles veem o Capricórnio mais como um alligator ou um jacaré ou um crocodilo. Mas é a mesma referência. E o nome deste mês é chamado de mês de Makara, porque o nome em sânscrito para Capricórnio é Makara. Porque é exatamente neste mês em que o Sol ingressa na constelação do Capricórnio. De acordo com o zodíaco sideral Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, o signo de Capricórnio faz aniversário entre o dia 17 de janeiro até o dia 15 de fevereiro. Então, se você nasceu entre o dia 17 de janeiro até o dia 15 de fevereiro, você é de fato capricorniano pela astrologia sideral. A constelação que de fato estava atrás do Sol no momento em que você veio ao mundo era a constelação de Capricórnio. Então você vai ter realmente os comportamentos típicos de Capricórnio, como a capacidade de lidar com imensa pressão social, por exemplo. Ah, Lucas, mas você está querendo dizer que o meu signo está errado, que eu não sou capricorniano, que eu sou sagitariano? Eu não acredito nisso, eu não tenho nenhum comportamento com o signo de Sagitário. Prove-me que eu sou sagitariano. Se você está falando isso, eu vou dizer uma coisa para você. Você, infelizmente, foi só mais uma vítima do poder da sugestão, que é um mecanismo de manipulação. O poder da sugestão é o seguinte: quando uma coisa é sistematicamente sugerida e perpetuamente sugerida, sem a pessoa ter o contato com o contraditório, ela acaba tomando aquilo como a verdade. Mas aquilo não é a verdade. A verdade é o que está nas estrelas. A verdade é a posição do planeta na constelação. E caso você ainda não tenha se convencido com os meus argumentos, eu vou pedir para você instalar o aplicativo Sky Map. Você vai lá no seu smartphone, vai no Google Play Store, busca o Sky Map. Ele é um aplicativo gratuito e bastante leve. E qual é o barato dele? Ele vai instalar um telescópio no seu celular. Isso é incrível, porque você vai de fato conseguir ver as constelações, os planetas alinhados às estrelas em tempo real. Então, sempre que você viu um astrólogo tropicalista engraçadinho dizendo que o Sol ingressou em determinado signo, você só olha lá pelo aplicativo que você vai ver que está numa constelação diferente. Sempre, sempre vai ser assim. E você tem a minha permissão de agora em diante para tirar um print screen da tela e colar nos comentários de textos desses astrólogos e dizer que, ó, as energias astrais que você está dizendo que estão atuando aí no seu texto não tem nada a ver com o que está acontecendo de fato no céu. Por que é importante esses vídeos? Porque eles dão o devido ferramenta, informação e orientação para as pessoas refutarem esta praga que é o tropicalismo. Então refute esta baboseira sem medo de represálias, porque você tem o poder na palma da mão de mudar a realidade. E um outro argumento que os astrólogos tropicalistas adoram usar, este é para lacrar, que não é possível de fato saber quando o Sol ingressa numa constelação e quando o Sol sai de uma constelação, porque as constelações têm tamanhos diferentes, as constelações são assimétricas. Verdade? No início parece ser um argumento razoável, porque de fato as constelações têm tamanhos diferentes mesmo. As constelações são assimétricas. A constelação do Cabrito, por exemplo, do Capricórnio, é considerada uma das menores constelações zodiacais. Há quem diga que é Áries, outros dizem que é Capricórnio. Eu acho que Capricórnio é a menor de todas. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos uma ferramenta muito poderosa que são os 27 nakshatras ou as 27 mansões lunares ou 27 asterismos, que são porções mais específicas do espaço que vão ditar especificamente a posição real da constelação onde o Sol está transitando em tempo real. Então, se você nasceu com o seu Sol entre 0 grau de Capricórnio até 6 graus e 40 minutos de Capricórnio, o seu Sol ainda estava bem na cauda da constelação do Sagitário. Então, você ainda vai ter comportamentos como de Sagitário. E na astrologia védica, essa porção específica do espaço é conhecida como o nakshatra Uttara Ashada. É um dos nakshatras da constelação de Sagitário. Então você não vai ter comportamentos
típicos de um capricorniano. Se você nasceu com o Sol entre 6 graus e 40 minutos de Capricórnio, até por volta de 10 graus de Capricórnio, você vai ter o seu Sol alinhado com a constelação da Lira, que se chama na astrologia védica do Nakshatra Abhijit. Então você ainda não terá características típicas de um capricorniano, mas sim características da constelação da Lira, de Abhijit Nakshatra. Agora, se você nasceu com seu Sol entre 10 graus de Capricórnio até 23 graus e 20 minutos de Capricórnio, aqui é onde você de fato vai ter as típicas características do signo de Capricórnio, que é a capacidade de suportar bastante pressão social. E este asterismo ele tem uma mistura de duas constelações, a constelação do Capricórnio e também a constelação da Águia. E essa constelação é conhecida na astrologia védica como Shravana Nakshatra. Então, essa porção específica do céu é conhecida na astronomia como as águas ou a água, porque existem muitas constelações que têm alguma associação com o mar, com o oceano, com as águas ou com animais marinhos. É por isso que a constelação de Capricórnio é um cabrito que tem uma cauda de peixe. Então ele é metade cabrito e metade um animal aquático. E como eu falei lá atrás, a simbologia na astrologia védica para o Capricórnio é o alligator ou o jacaré ou crocodilo, que é um animal aquático e ele é chamado na Índia de Makara. Então Capricórnio é chamado de Makara. Se você nasceu com o seu Sol entre 23 graus e 20 minutos de Capricórnio, até o final do signo, você vai ter o seu Sol alinhado à constelação do Golfinho. Então você não vai ter mais características de Capricórnio, mas sim da constelação do Golfinho, que é conhecida na astrologia védica como Dhanishta Nakshatra. Então a magia dos nakshatras é que nós podemos definir especificamente a parte do céu em que o Sol estava transitando no momento que você nasceu, e ela considera essa deformidade das constelações. E uma outra coisa, caso você tenha desenhado uma tatuagem do aquário na sua pele, eu vou falar uma coisa bem chatinha para você. Infelizmente você se fudeu porque você tatuou o desenho errado na sua pele. Mais uma vez, se você nasceu entre o dia 17 de janeiro até o dia 15 de fevereiro, você não é aquariano. Você é capricorniano pela astrologia sideral. Era a constelação de Capricórnio que transitava o Sol em cima. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Ou você vai ter que apagar essa tatuagem, ou você vai ter que fazer um desenho por cima, porque a coisa está começando a ficar feia. E caso você ainda não conheça o seu mapa pela astrologia sideral, se você ainda não tenha visto o seu signo solar pela astrologia sideral, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você calcular o seu mapa sideral. E a partir de agora, você vai ter o seu mapa ajustado às efemérides astronômicas e vai poder se guiar com o que realmente está acontecendo no céu em tempo real. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!